existe uma faculdade de teologia da Igreja Valdense. E aí a gente acaba entrando, cara, aqui no que é um negócio complicado dentro do contexto evangélico italiano, porque a partir depois da era moderna, mas do período pós-moderno, que nós praticamente já estamos até no sentido, ainda além do pós-moderno, a gente já passou disso, mas por volta aí dos anos 50, 60, quando começa o período do pós-moderno, o que acontece? O racionalismo entrou dentro dos seminários, isso já tinha entrado até antes, na verdade começou desde 1800, 1900, mas a coisa começou a pegar, né, com o período moderno e depois pós-moderno. Isso foi um câncer, e é um câncer, por exemplo, na vida de igrejas batistas na Itália. Eu falo isso com muito pesar, de igrejas que são aí das igrejas valdenses. Se você olhar na história, eles têm aí mais de 800 anos. Os caras são antigos, tá? Pregavam o evangelho, os caras sabiam quase o Novo Testamento de cor, foram perseguidos pela Igreja Católica, distribuíram Bíblia. Isso foi algo feito, por exemplo, quando teve a unificação da Itália com Garibaldi. Então, eles distribuíam a Bíblia, inclusive, né? Eles foram extremamente perseguidos. Hoje, eles são defensores da LGBT. Hoje, eles são a favor do aborto. Hoje, por exemplo, não necessariamente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não necessariamente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, você imagina, mandar um jovem para um seminário desse tipo, e eu estou falando que uma das necessidades desse país é a formação. Quando a formação teológica é de uma linha liberal, porque muitos pastores, inclusive batistas, não apenas, começaram primeiro a fazer alguns estudos, alguns seminários liberais na Suíça. Depois aí começaram a ficar aqui também, e a Faculdade Valdense, que é uma estrutura tremenda, gente, uma coisa reconhecida pelo governo, uma coisa oficial, em termos assim legais, é nota 10, mas em termos de conteúdo e de temor a Deus, digamos assim, de uma linha mais puritana, né, usando esse termo, nós estamos muito aquém daquilo que é o evangelho. Então, você imagina, se o líder já vem informado com essa visão liberal, então o seu relacionamento com as pessoas, a sua definição de diabo, pecado, vida com Deus, santidade, tudo isso é influenciado, discipulado, evangelização, tudo isso é relativo. Então, por exemplo, essas igrejas liberais hoje estão morrendo. E olha, vou falar bem baixinho aqui, graças a Deus, Deus que me perdoe, porque não estão pregando o evangelho de Jesus. Eu não sou querido por eles, não estou querendo ser querido por eles, porque eu fico na palavra e quero pregar Jesus, tá? Isso é outra coisa que o missionário precisa ter, assim, seu posicionamento bíblico bem definido, respeitando a opinião das pessoas, cada um pode pensar o que quiser, mas você tem que pregar a palavra e pregar para quem não conhece. Agora, se as pessoas não querem, no caso, essa pessoa não quer mais, então eu pessoalmente, eu não me sinto, estou respondendo uma pergunta que você nem fez, né, mas eu estou fazendo mesmo assim, né? Eu não me sinto na obrigação de ter que caminhar junto, no caso, com quem não prega mais o evangelho. Então, agora, quem quer ser formado, então o que a gente tem feito nisso? Eu tenho, por exemplo, a gente está com um programa de curso de teologia, que é assim uma base, não é um seminário, mas são um curso de 3 anos, são 24 matérias, e todas dentro, partindo aí de teologia bíblica, de teologia, assim, o que é a escritura, até a escatologia. Então, a gente vai tratando todos esses temas, e a gente vai formando líderes dentro da igreja local. Porque nesse aspecto, essa é algo muito diferente do Brasil. O italiano é que ele pega, ok, vou para o seminário, vou me formar. Primeiro que a gente não tem quase seminário aqui. Então, para a pessoa mudar de uma cidade para outra é muito mais difícil do que no Brasil. Então, a gente tem que formar o líder na própria igreja. Isso eu tenho feito. Então, eu tenho hoje formado pastores locais, talvez não vão ter uma formação teológica como eu tive, ou como você teve, ou como outras pessoas, mas são pessoas que estão assim, integralmente firmes na palavra. E você vai informando. Então, a importância do missionário, de você ter uma boa formação para formar, preparado para preparar pessoas. Então, a gente tem formado liderança na própria igreja. Então, a pessoa que vai no dia a dia crescendo, trabalhando, a igreja vai vendo isso. Então, como eu estou dizendo para vocês aí, né? Então, a questão de identidade, quem somos nós, a nossa unidade, e aí a questão de formação. São 3 pilares que nós temos que trabalhar muito em termos de Itália. Mas é muito
muito triste saber que existem pessoas intelectualmente preparadas, inteligentes, que com boa argumentação, mas são liberais. E aí eu falo misericórdia. É complicado. Muito complicado. Complicado mesmo. Quando eu cheguei na Itália em 2010, eu fiquei por uns 3 anos numa igreja pentecostal. E fui em Ok. vários acampamentos, retiros ao redor da Itália, e conheci muitos jovens pentecostais e tal. E quando eu falava com eles alguma coisa sobre os batistas, ou eles falavam, eu percebi que o evangélico, o protestante que não é batista, ele vê os batistas como liberais, como gente Sim. que sabe muito da Bíblia, mas não tem nada espiritual, genuíno, uma Sim. vida, né? Então, o que é diferente de nós batistas que vêm do Brasil, batistas americanos, né? Então, é complicado ser Muito um complicado. batista conservador aí na Itália, né? Então assim, a gente tem que ficar... Eu não prego o ser batista, eu prego Cristo, né? Mas eu também tenho a minha identidade de batista e sou zelante por isso. Então eu percebo assim que assim, o que é triste ver, por exemplo, ver pastor que tem uma vida, digamos assim, se é casado, qual a estabilidade dele no casamento em termos assim emotivos? Eu conheço assim, a maioria dos pastores, digamos aí, que eu conheço, dessas outras denominações, eles não são separados, são divorciados. Tem gente que diz que até que é pastor, que é homossexual. Então o negócio pegou, gente. Final dos tempos chegou. Eu estou falando, Jesus, volta logo porque o negócio aqui pegou fogo. Então é complicado demais. Cada um prega, cada um está buscando a doutrina que quer ouvir. Então para eles satisfaz isso, é mais uma questão socialista, né? Tem aqueles usam inclusive um termo aí talvez um pouco diferente no Brasil, a interpretação evangelho integral, tá? Então que olha mais o homem, a sua relação homem a homem do que a sua relação homem e Deus. Então assim, aquilo que tem sido pregado talvez em alguns arraiais aí até da América do Sul, enfim, uma questão mais social e não tem mais uma questão santificação, vida com Deus. Então é muito complicado. Então ninguém pode julgar ninguém, o cara pode ser gay, ser o que quiser, inclusive ensinar isso em acampamento de jovem, tá? É de arrepiar. Tá doido. É verdade.